Oiê! Vocês devem estar se perguntando quem é essa doida loira que grita? Sou eu, gente, eu mesma, ex-castanha e nova loira do Tchan. Tô de volta às origens. E agora vai ficar mais fácil também de vocês se identificarem, né? Então, Gabi loira, Fê ruiva. Tá fácil, né? Bora lá. Nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando quais tipos de vídeo vocês queriam ver aqui no YouTube. E nós recebemos algumas respostas bem interessantes. E uma delas foi como foi a minha readaptação ao Brasil após morar 2 anos e meio fora. Então, pra quem não sabe, eu morei na Austrália por 2 anos e 5 meses, foi quase 2 anos e meio. E voltei aqui pro Brasil em dezembro de 2020. E eu tava pensando, né, muito louco, porque eu recebo muito essa pergunta já dos meus amigos, da minha família. E aí, como que tá o Brasil? Você se acostumou de novo? Não vai voltar a morar fora? Vai ficar por aqui? Gente, sério, acho que se eu recebesse R$ 2 por cada pergunta dessa que eu já ouvi, eu já teria comprado minha passagem de volta pra Austrália e ter ficado lá mesmo. Mas enfim, aí eu falei, vamos compartilhar, né, levar isso pra mais gente, até porque quando eu estava voltando aqui pro Brasil, eu não vi muito conteúdo desse na internet, como que era o pós-intercâmbio, né? A gente fala muito aí do planejamento do intercâmbio, a vida quando se está fora do Brasil, mas o retorno é algo que não tem muita gente falando sobre. E eu vou te falar que é um bagulho muito louco, tá? Fiquei meio birutinha. Eu não gosto de usar o termo aí, depressão, até porque é um termo muito sério, né? É uma doença de fato. Mas eu entrei num estado depressivo. Não foi uma depressão mais profunda, mas foi quase lá. E só uma observação, quem me ajudou muito nesse processo foi o Gafes. A gente começou com a página lá no Instagram, um pouquinho antes de eu voltar da Austrália, então eu compartilhava muito esse momento, sabe? Do pós-intercâmbio lá. E isso foi me dando forças, muito, muito legal, assim. Então, o Gafes foi muito importante nessa fase pra mim. Ai, gente, tá meio um vazio aqui, né? Só no quadro. Mas enfim, vou mudar daqui a pouco, também não vou colocar nada. Voltando, na verdade, quando eu estava na Austrália, nesse processo de voltar pro Brasil, eu já comecei a fazer terapia lá, porque eu sabia que ia ser meio complicado essa volta, principalmente porque estava na pandemia. Então, eu já me precavi. De fato, não foi uma coisa muito fácil, justamente porque eu tinha uma profissão aqui no Brasil antes de ir para a Austrália e quando eu retornei, eu não queria ficar mais naquela profissão. Então, também fiz uma transição de carreira. Então, só para vocês entenderem um pouco mais do contexto, não vou me prolongar muito nesse vídeo para não ficar um vídeo maçante, né? Mas eu vou ter que passar um pouquinho pela minha história. Então, antes de eu decidir ir para a Austrália, eu trabalhava no banco. Eu era bancária e fiquei quase 6 anos no banco. E foi engraçado, porque desde quando eu entrei no banco, eu sabia que eu não queria ficar. Então, ia ser um trampolim aí para alcançar voos maiores, né? Eu era nova, eu entrei no banco com 18 para 19 anos, ganhava bem, tinha um salário legal, né, bons benefícios. Para quem estava no começo de carreira, realmente era muito bom. Eu ainda estava na faculdade, enfim, pagava minhas contas já, sempre fui independente desde novinha, né, então paguei minha faculdade sozinha, fiz meu intercâmbio lá atrás também de 1 mês para Malta, pagando sozinha, né, então tudo isso quem me proporcionou foi o banco. Então eu sou muito grata, principalmente nessa questão financeira, né? E eu sabia que não era lá que eu queria fazer carreira, que eu queria ficar, era só uma passagem. E aí eu decidi, após fazer o meu primeiro intercâmbio para Malta, que eu peguei as férias do banco de 1 mês e fui, que eu queria viver mais tempo isso. Então, que 1 mês não foi o suficiente, eu precisava de mais tempo para ficar mais imersiva no inglês. Eu era muito ruim no inglês, assim. O básico do básico do básico, eu não sabia nada. Então, após voltar desse período que eu fiquei em Malta, que foi em 2016, eu juntei meu dinheirinho lá, fiz todo um planejamento legal. E em 2018, eu fui pra Austrália. Acabei ficando 2 anos e quase 2 anos e meio, né? Eu fui a princípio para ficar 6 meses, mas aí eu fui, renovei o visto uma vez, renovei a segunda vez. Eis que veio a pandemia e o meu visto estava vencendo.
Então acabou unindo aí o útil ao agradável. Eu falei, não, eu acho que é a hora de eu voltar pro Brasil, até porque eu queria ficar mais perto da minha família. Eu tava com muito medo da pandemia. Aqui no Brasil tava bem, enfim, aquela coisa horrorosa que todos sabem. Mas na Austrália não tava tanto assim. A cidade, pelo menos que eu estava, né, eles conseguiram controlar bem a pandemia desde o começo. Então, pra vocês terem ideia, eu nunca tinha usado máscara lá. Eu falei, cara, foi uma decisão difícil, né? Porque o Brasil não estava bem, e eu estava bem lá, mas eu falei, não, eu prefiro ir agora, ficar mais perto da minha família, tentar uma carreira nova no Brasil, enfim, começar do zero lá, do que continuar aqui, né? Na Austrália, no caso, angustiada, meio sem rumo, sabe? Quando você sente que seu ciclo já fechou lá, então eu só ia ficar por ficar, e não era o que eu queria. Por isso que eu decidi voltar pro Brasil. E quando eu falo que não foi uma decisão fácil, é porque de fato não foi mesmo. Quando a gente está morando fora, em um país de primeiro mundo como a Austrália, onde tudo funciona, é muito fácil você acabar ficando lá, se acomodando, mas num bom sentido, porque as coisas a gente tem mais fácil, sabe? A gente não precisa se matar para trabalhar, para ter o nosso. E aqui no Brasil a realidade é um pouco diferente. Então, pesei na balança e na época a melhor decisão foi voltar. Só que não foi fácil, tá? Por mais que realmente eu tenha tomado essa decisão consciente, quando eu voltei foi um choque de realidade. As coisas aqui no Brasil continuavam as mesmas, para pior ainda, porque estávamos em uma pandemia, enfim. Foi complicado porque eu tava sem emprego, eu tava sem perspectiva de arranjar alguma coisa, eu não queria voltar mais pro banco. Eu não morava mais com os meus pais, eu não moro mais com os meus pais, né? Eu e minha irmã, nós alugamos uma casa e meus pais foram morar na praia e a gente continua em São Paulo. Enfim, então foi toda uma readaptação. A gente sabe, né, que toda mudança aí acaba sendo um pouco mais desafiadora e pra mim nesse momento foi muito. Então não foi uma volta fácil. Comecei a trabalhar de fato na empresa que eu estou hoje, que eu adoro, por sinal, depois de 7 meses que eu tinha voltado para o Brasil. Mas antes de eu entrar de fato nessa empresa, estar bem onde eu estou hoje, foram 7 meses perdida, né? Então eu fiquei perdida, sabe? Fiz um monte de curso, tentei empreender num negócio que não deu certo, acabei perdendo dinheiro. Fiquei atirando para tudo quanto é lado, por mais que eu sabia que eu queria entrar em RH, nunca tinha feito isso antes. Então eu falei, gente, como que eu vou entrar numa área nova, sendo que eu nunca trabalhei antes? Então eu fiz alguns cursos para me aprimorar, tanto em RH quanto também em outras áreas, porque como eu falei, eu tava tirando para tudo quanto é lado, eu precisava ganhar dinheiro, porque realmente a reserva que eu tinha feito lá na Austrália tava indo embora, né? E a gente vê o dinheiro só saindo, a gente começa a dar um desespero. Então foi meio tenso, mas como eu falo, né? A gente se acostuma a tudo nessa vida. Aqui eu amo o Brasil, eu falo isso com orgulho de que é um país muito maravilhoso. Claro, tem as suas dificuldades, tem as suas incertezas e que, enfim, quando você mora fora, a gente vê isso com um pouco mais de clareza. Então eu fico muito triste de ver que as coisas aqui poderiam estar muito melhores, né? Tanto na educação quanto na segurança, o trânsito caótico, enfim, tudo um pouco bagunçado. E eu tenho essa clareza hoje maior porque eu vivi um lado bom de um país desenvolvido. Então, com certeza, foi muito desafiador essa volta, não foi tudo flores, mas estou aqui hoje, estou bem. Acredito que eu tive que passar por esse momento, sabe? Eu sei que nada é por acaso, então hoje eu consigo ver com mais clareza que foi bom eu ter passado por aquele processo para amadurecer hoje e saber o que eu quero. Então é isso, hoje eu estou bem no Brasil, não vou ficar aqui por muito tempo, em breve tem novidades, eu vou viajar mais um pouco aí pelo mundão. O Brasil vai ser minha casa de apoio, né? Eu vou acabar voltando pra cá, mas vou viver uma experiência fora em breve de novo. E é isso, acho que a partir do momento que você mora um tempo fora, fica muito difícil você ficar só em um lugar. Eu não sei se essa é a experiência que eu tenho, enfim, ou se são todos os viajantes que realmente são apaixonados aí
por viajar e já ter tido uma experiência fora, de morar de fato fora, que também pensam dessa maneira. Mas eu penso assim, acho que minha casa vai ser meio que o mundo e o Brasil vai ser meu ponto de apoio sempre, meu porto seguro tá aqui. E como eu falei, eu amo o Brasil e não vou deixá-lo tão cedo, definitivamente, por enquanto. Mas é isso, gente, essa foi a minha experiência. Obrigada por você que assistiu até aqui o final. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Se você tiver qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia, estiver passando por esse momento de voltar pro Brasil, me chama, vamos conversar. Acho que a gente tem que se apoiar. E eu senti falta um pouco dessa rede de apoio, sabe? Ah, e rede de apoio que eu falo não são amigos e família, tá? Esses, graças a Deus, estiveram sempre do meu lado. Eu tenho eles muito como meus aliados da vida e me ajudaram muito nesse processo. O que eu quis dizer com rede de apoios é essa questão realmente de conhecer pessoas que passaram por esse mesmo processo que eu estava passando, sabe? Então, é isso. E eu quero ser a sua rede de apoio. Então, se você estiver passando por isso, me chama aqui nos comentários, lá no Instagram, a gente vai trocando uma ideia. E é isso, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, quem não é inscrito. Quem é inscrito, coloca o curtir aqui embaixo. E é isso, galera. Um beijo, até a próxima.